Boa tarde a todos. Agradecer a participação de Úrsula Guerra, diretamente da Irlanda. Úrsula, me explica, contextualiza como é advogar fora do Brasil e como se lançar no marketing jurídico através das mídias sociais, atrair um network assertivo. Úrsula também participa da nossa Associação Internacional de Advogados Law Talks. Fala para a gente os desafios e como foi a decisão para poder efetivamente advogar e conhecer novos áreas, conhecer uma nova advocacia, conhecer novos parceiros de trabalho. Então, boa tarde, Gabi. É um prazer poder dividir com você a situação do país que eu estou sediada, né? Considerando também a grande quantidade de brasileiros que vivem aqui na Irlanda, né? Bom, meu nome é Úrsula Guerra, sou carioca, advogada brasileira e europeia, né? Advogo há mais de 10 anos, sou especialista em direito trabalhista, tributário, mestrando em compliance, né? E atualmente continuo advogando de forma remota no Brasil e aqui na Irlanda, né? Trabalho com imigração, tendo como as minhas parceiras a Vanessa, com a Brasil Connect, né? E a Jânia, com a Advocacia Internacional. Até mandar um beijinho para ela, querida. Então, eu vim para a Irlanda no intuito de aperfeiçoar o inglês, né? Imergir na cultura irlandesa, essa cultura tão linda e tão diferente da nossa, né? Principalmente em relação ao clima, né? Fazer o meu mestrado e retornar para o meu país, né? Porém, nesse íntere, eu acabei conhecendo meu marido, né? Que é cidadão irlandês. Nos casamos e hoje meu coração é dividido entre a Irlanda e o Brasil, né? Mas respondendo essa pergunta, né? A porta de entrada para os brasileiros, né, como sabia, na Europa e Portugal, né, devido ao acordo de reciprocidade entre os dois países, né. Aqui na República da Irlanda e o Reino Unido, abrindo só um parêntese, Gabi, porque tem muita gente que confunde quando se fala em Irlanda, né? Eu moro na República da Irlanda, né? E a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, né? Então existe essa diferença, né? A Irlanda se divide entre República, né, e Irlanda do Norte, que continua fazendo parte lá do Reino Unido. Retornando, né, a República da Irlanda e o Reino Unido, né, o sistema jurídico é o common law, né, diferente do Brasil, Portugal, né, França, e esse é um dos motivos que para se tornar um solícito aqui, um advogado, né, irlandês, é preciso fazer um exame chamado QLTT, né? Porém, nós advogados com inscrição em algum país daqui da Europa, a gente pode prestar consultoria, trabalhar com os advogados estrangeiros, nas milhares, né, de multinacionais sediados aqui no país, com imigração, né, como eu faço, como as meninas também trabalham, ou também atuando com a representação de algum advogado irlandês, né? E assim a gente acaba, né, passando a ter os poderes mais amplos, né? Eu continuo advogando e mesmo tempo que eu vim para cá, nada mudou. Continuo com os meus clientes empresariais, tendo o suporte de uma equipe de minha confiança, né, através, principalmente nas audiências e o contato, né, físico, né, com o cliente, né, isso é muito importante, né? E assim eu Sim. consigo levar numa boa. Até porque, né, Gabi, a maioria hoje dos processos no Brasil são virtuais. E assim a gente consegue, né, trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Basta ter um toque, né? Uma internet Essa é a boa, né? nova advocacia digital, né? Que aproveita as Exatamente, oportunidades. exatamente. E sobre se lançar o marketing jurídico e captar clientes através disso, foi através da Vanessa, né? Que inclusive nós nos conhecemos pelo Instagram. É. E depois, pessoalmente, quando ela veio conhecer a Irlanda, né? Posterior, né, a Vanessa a conhecer a Jane querida, né? E exatamente dessa forma, né, que eu tenho expandido e criando novos networks, sabe? Legal, maravilha. E me fala dos desafios. Se foi para estudar, como foi? Teve um planejamento? Você efetivamente acredita
para esses desafios, você tem que fazer todo um trâmite, conhecer alguém que já mora aí. Vejo muitas pessoas do nosso público têm interesse de morar fora, têm interesse de estudar fora, se aprimorar, seja no inglês, seja no próprio direito. E por que escolher a Irlanda? Você falou que tinha casado, né? Por isso que o coração ficou dividido. Mas me fala quais as perspectivas aí de estudar um direito mais avançado. Mandar um beijo aqui. Então, para imigrar, né, é primordial um planejamento, né? Sim, Ainda mais se tratando, né, de um país tão diferente, não só cultural, mas em relação ao clima, né? Hoje, por exemplo, nós estamos na primavera. O país ele está lindo, todo florido. Porém, a sensação está fazendo 9 graus e o feel like, né, a sensação térmica de 4 graus, né? Então, assim, sim. ainda mais eu que sou carioca, né? Os baianos, né? Pessoal do Não, Nordeste, né? Sente muita diferença, né? Quando vem para cá. É um choque muito grande, né? Mas, né? Nós brasileiros, né? Somos muito adaptáveis, né? Enfim. sim. Porém, não só o planejamento financeiro é muitíssimo importante, né? Até porque a Irlanda é um país muito caro, né? E você se manter com somente com real, né? É complicado, né? E o inglês, né? É o que eu sempre falo para os meus clientes. Pensou a Irlanda, abrindo só um parênteses, aqui é o único país aqui da Europa que te permite trabalhar, né, e estudar ao mesmo tempo, né? Com uma carga horária aí que você consegue trabalhar 20 horas semanais, né? Depois você entra de férias dos cursinhos, essa carga horária pode aumentar, o governo te permite, né? Porém, tem que investir no inglês e levar em consideração outra coisa. O accent aqui, né? Ele é muito strong, muito puxado. Então, é, foi o que eu mais sentia, né? A minha dificuldade maior, né? Não só com o clima, mas o accent dos ais, né? Inclusive meu marido, às vezes ele fala alguma coisa, se você não falar devagar, eu não vou conseguir te entender. Então, assim, mesmo eu já estou aqui já há 2 anos, né? E mesmo assim, eu ainda sinto, né? Às vezes é complicado, sabe? Então, assim, investir no inglês é primordial e financeiramente também, sabe? Parabenizar seu trabalho aí. Várias pessoas falando que recebeu visto através de você, teve Ai, que fofa, desenvolvimento Camila. permitido. Ai, uma querida. Obrigada, meu amor. Meio à pandemia, coronavírus, houve paralisação do judiciário, como a classe jurídica tem reagido, como tem desenvolvido aí a advocacia na Irlanda, principalmente essa advocacia digital, através dos nossos processos virtuais aqui no Brasil. Então, Gabi, desde o dia 13 de março foi aplicada a quarentena, né? O lockdown, né, o bloqueio da Irlanda somente aconteceu no dia 28 de março, né? Deveria ter terminado no sábado passado, dia 11, né? Mas vai seguir até o dia 5 de maio, né? Onde todo o país parou por completo. Somente mercado, farmácias, considerando ser essencial, que estão abertos, operando ainda de forma estratégica, né? Os mercados, por exemplo, né? Até bem legal, né? Eles atribuíram uma nova política de atendimento, né? Que os idosos, né? É, que é o grupo de risco, né? Está no grupo de risco, né? Possam fazer suas compras, né? Tranquilos do horário de 11 até 1 da tarde, sabe? Então, bem bacana. O home office, né, foi determinado pelas empresas, inclusive a Law Firm, né? E várias políticas de segurança foram implantadas no país, né? Como, por exemplo, a limitação das pessoas para sair de casa,
somente sendo devida no raio de até 2 quilômetros de distância de suas casas, né? Os exercícios outside, fora de casa, sem companhia, né? E respeitando também o raio de 2 metros, né, de distância das pessoas, né? Foi dado o poder à Garda. A Garda é a polícia irlandesa daqui, né? A aplicação de multa podendo chegar até 2.500 euros, né? E ainda reclusão de 6 meses, pena de reclusão de 6 meses, né? E o governo justifica esse prolongamento, né, do lockdown, né, que a diminuição dos números dos números de novos casos, né, está acontecendo somente agora, né? Hoje, hoje o total de mortes são 320, né, pessoas que já faleceram em razão do coronavírus, né? E um total aproximadamente de 10 mil casos, né, diagnosticados, né? Assim, pelo país, desculpa, né? A população da Irlanda, né, 4 milhões de habitantes, né? E a gente está sentindo muito, muito mesmo esse lockdown, até porque o país ele é muito friendly, sabe, Gabi? E ontem foi feriado, né? Foi Páscoa, domingo de Páscoa, né? Como aí Sim. no Brasil, né? As famílias, né, se reúnem, sabe? E principalmente para os idosos, né? Os meus sogros, por exemplo, ficaram muito tristes, né? Estão muito tristes com essa situação toda, né? De ter que, né? De estar recluso nesse momento, né? Enfim. E um período tão bonito aí na Irlanda, como você falou, tão florido. E passar por essa situação toda, a adaptabilidade das pessoas mais velhas, em pensar, em fazer a comparação, né? Faz É. parte. E com a perspectiva econômica do país, quais os novos modelos de negócios que estão sendo originados, a adaptabilidade também das velhas tendências do mercado, como restaurante, farmácia, saúde, supermercado, como tem sido aí essa evolução da economia no país? Então, Gabi, a economia, global está sentindo muito, né, todo esse impacto, né? 31 dos países fecharam suas fronteiras e aqui não vai ser diferente dos outros países em relação ao impacto econômico, né? A gente vai sentir bastante, principalmente no setor de café, hotéis, bares e restaurantes. Eu, inclusive, estou até escrevendo um artigo científico sobre a história de recuperação econômica da Irlanda, né? Que é o ponto que eu vou estar falando agora, né? O país, originalmente de economia agrária, né? Foi considerada a nação mais pobre da Europa, né? Época que Não, esteve sob o domínio, o arbítrio do Reino Unido, né? E durante sim. décadas após a sua independência, com altas taxas de inflação, endividamento, desemprego, né? E de um país considerado completamente subdesenvolvido, passou a ser Uhum. conhecido mundialmente como o tigre celta, né? Inclusive, no meu artigo eu até menciono isso, que de acordo com os índices da OCDE, atualmente a Irlanda está entre os países mais ricos do mundo em termos de PIB per capita, né, de 5,7, né? O crescimento da Irlanda, Compartilhe os trechos desse artigo para a gente na Associação Internacional de Advogados Lutópicos, principalmente fazendo esse paralelo da não se economia dele. Seria super interessante. não, não, sim, sim, sim. Terminando, eu vou estar passando para vocês também. Então, assim, o crescimento da Irlanda foi tão grande que passou a fazer parte da lista das nações com a economia mais globalizadas do planeta, né? Sendo considerado como a terceira maior renda per capita do mundo, né? E esse crescimento, né, foi também atribuído aos incentivos os incentivos, né, com impostos sobre pessoa jurídica, cobrados antigamente na ordem de 40% e hoje, atualmente, né, 12,5%, né? E esse foi o instrumento principal para atrair investimentos. O país passou a ser cobiçado por grandes empresas mundialmente conhecidas, né, sendo a Irlanda a base, né, aqui na Europa, das maiores gigantes
como norte-americana e europeias, como de tecnologia, né? Como o Microsoft, Facebook, a Dell, HP, né? Elas são Legal. responsáveis por 67% das exportações, de acordo com informações da IDEA, né? Ireland, né? Então, a gente vai sentir, óbvio, né? O mundo todo vai sentir muito com isso, né? Mas a Irlanda, com todo o seu histórico, né, de superação econômica, né, a gente vai conseguir superar, né, até tendo em vista todas essas empresas, essas gigantes, né, sediadas aqui na Europa, né? Perfeito. E como o direito tributário pôde auxiliar nesse momento? Houve alguma recuperação também dos bancos? Como o governo tem auxiliado nessa parte tributária? É, Então, como eu falei acima, né, a Irlanda, né, é a base de das gigantes, né, tecnologias. O imposto para a tax company, né, é na ordem de 12%, né, sendo esses os incentivos para as empresas estrangeiras. Além de contar, Gabi, de ser o único país da União Europeia de língua inglesa na zona do euro, né, deixa claro, né, está no centro da Europa, né, a oferta da mão jovem qualificada, né? Sobre os dados ainda da AND, né, milhares das multinacionais fixadas aqui no país investem diariamente na economia irlandesa em torno de 19 bilhões de euros, incluindo, né, gastos com materiais, serviços irlandeses, salários né, pagamento de salários dos contratados, né, e além disso dos empregos indiretamente, né, que acabam sendo criados, né, e aumentando assim consideravelmente, né, a nível de emprego no país, o nível de emprego no país, né, e que atualmente possui a quarta força maior de trabalho, né. Em relação assim, em relação aos benefícios criados pelo governo, né, é, foram vários, né? Os bancos, houve o congelamento, né, das ações de despejo, os adiamentos dos processos judiciais de reintegração de posse mutuário, né, endividamentos e as empresas atingidas pelas crises, tudo isso desencadeado pelo Covid, né? É, assim, o governo ele tá dando uma assistência muito grande à população. Em relação aos benefícios, né, continuando, né, foi estipulado, houve a implementação, né, do benefício no valor de 350 euros por semana, né, para todas as pessoas que perderam seus empregos ou tiveram a sua carga horária diminuída em virtude da pandemia, né, inclusos, isso daí que é bem bacana, sabe? Os estudantes, né? E também as pessoas que estão ilegais no país, né? Coisa Que bacana, legal. né? Porém, eu tenho observado que tem gente aqui na Irlanda assistindo, né? Que esse benefício é para quem, né, recolhe as taxas do governo, né? Tem muita gente que trabalha com serviços que não são registrados, não recolhem as taxas, né? E que, infelizmente, né, não estão amparados para o recebimento do benefício, né? E esse está sendo um dos grandes problemas, sabe? Do pessoal aqui, né? Porque tem gente, como eu falei, a Irlanda é um país caro quando se vive, né? Quando se mantém só em real, sabe, Gabi? Perfeito. Me fala a proposta da saúde, como o governo tem investido nisso tudo, tanto nos aspectos de inovação, criatividade, novos modelos de negócios dentro da saúde também, como estão sendo esses registros automatizados, até o resguardo do profissional da área médica também, para amenizar essa problemática toda. Quantos mortos, quantos infectados, se houve algum plano de emergência para esses trabalhadores, que são os menos favorecidos no mercado da Irlanda.
Então, Gabi, em relação à saúde, né, foram recrutados milhares de pessoas, né? Houve um aumento de leitos adicionais nos hospitais, o investimento também nas unidades de tratamento intensivo. O governo, né, irlandês assumiu o controle de todas as instalações, né, hospitalares e privadas de saúde, cerca de 2.000 leitos, né, 9 laboratórios, milhares de funcionários aí passaram a estar sob a alçada do Ministério Irlandês, né? E muito bacana que aconteceu foi que o Prime Ministro, né, de formação médica, né, reativou as suas credenciais médicas e se ofereceu para trabalhar uma vez por semana como médico nos hospitais, né? É, isso, assim, o governo ele está amparando, né, toda a população, né? O lockdown, por exemplo, né, foi uma das medidas, né, e a gente está sentindo esse efeito agora com a diminuição dos registros de contaminação, né? Agora, como eu falei acima, né, ele começou a cair. Eu falei, né, o número de infectados, né, são aproximadamente, né, 10.000, né? Morte confirmada 360. Remédio. E me fala em relação à perspectiva que você enxerga na própria advocacia. Como vai ser a adaptabilidade desse novo mundo? Você acredita que todas as formas que estão ocorrendo de home office, de buscar um network qualificado nesse meio digital, veio para ficar após o mundo corona? E, especificamente aqui na Irlanda, eu acredito que essa política tenha a se manter, sabe, Gabi? Porque Perfeito. se a gente for considerar também, né, o home office, né, a economia para as empresas também, né, luz, né, tudo isso, né, Uhum. acaba envolvendo bastante, né? Então eu acredito que aqui, né, não agora, porque está todo mundo sentindo muito isso, né? Todo mundo muito apreensivo, né? Eu Sim. particularmente meu coração tá, eu tô aqui, mas meu coração tá aí no Brasil, minha família, minhas irmãs, né? Meus Sim. amigos, né? Desde da época de infância, né? Então, assim, o país um todo vai sentir muito como está sentindo, mas eu acredito, né, que isso tudo, né, vai ter um efeito em relação ao home office, um efeito positivo. Posterior, né?